Vamos dar início à nossa reunião do dia 22 de abril de 2021. Hoje vai ser a apresentação de artigo e quem vai ser o responsável vai ser o Caio e o orientador foi o professor César. Então, Caio, pode começar, assim que você conseguir aí. Bom, gente, boa tarde a todos. Meu nome é Caio, eu sou residente do segundo ano de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da UFMG, e o trabalho que eu venho apresentar hoje eu fiz sob orientação do professor César Alencar. E o trabalho de hoje é a diretriz prática da Sociedade Internacional de Ultrassonografia em Obstetrícia e Ginecologia de 2020, com relação aos fetos pequenos para a idade gestacional e fetos com restrição do crescimento fetal. Este foi um artigo que foi publicado no ano passado em uma revista internacional de grande prestígio, e os autores deixam muito claro, logo no início, de que ele não tem a intenção de ser um protocolo rígido de condutas nesse sentido, mas ele tem apenas a intenção de trazer quais são as principais evidências científicas sobre o tema, que devem ser sempre interpretadas à luz dos protocolos locais e à luz dos recursos disponíveis, né? Então, primeiro, qual que é a importância da gente avaliar o crescimento fetal? A avaliação do crescimento fetal, ela é um dos principais índices do cuidado pré-natal, e as alterações do crescimento fetal, elas estão muito relacionadas a desfechos gestacionais muito graves, e não só desfechos gestacionais, mas também desfechos a curto, médio e longo prazo muito graves, né? Então, os objetivos da diretriz é fornecer definições de restrição do crescimento fetal e de fetos pequenos para a idade gestacional, e descrever quais seriam as possíveis opções de conduta neste contexto. Para tudo que eu vou falar aqui, assume-se que essa gestação ela é de feto único, a idade gestacional ela foi adequadamente calculada, de preferência confirmada com ultrassom de primeiro trimestre, e não existem outras doenças fetais, como aneuploidias, malformações congênitas ou infecções congênitas. Nesse slide aqui, eu vou dar uma pincelada apenas com relação às ferramentas que nós temos disponíveis hoje para diagnóstico, monitorização e manejo de fetos com restrição do crescimento. Primeiro de todos, talvez seja o mais simples, que seria a velocidade do crescimento fetal. Essa velocidade do crescimento fetal é uma medida que a gente consegue fazer a partir dos próprios dados que a gente tem daquele crescimento fetal, daquele feto, por meio do qual a gente consegue fazer uma trajetória. Isso permite que a gente consiga identificar quais são aqueles fetos que estejam saindo da trajetória de crescimento esperado. Uma outra ferramenta seriam os gráficos de crescimentos personalizados, que são aqueles gráficos, aquelas tabelas que levam em conta variáveis que a gente sabe que influenciam no crescimento fetal, como, por exemplo, a idade materna, dados antropométricos maternos, etnia materna, inclusive a sexagem fetal pode alterar o crescimento, né? A dopplervelocimetria é o padrão biofísico talvez mais utilizado na obstetrícia, né? No nosso pré-natal a gente utiliza muito, pelo meio do qual a gente consegue fazer a avaliação de artéria umbilical, artéria cerebral média e ducto venoso. Com isso a gente pode ver como que está, né, a troca de nutrientes, né, como que está sendo, como que essa placenta está funcionando, quais que seriam as respostas aos estímulos nocivos a esse feto, né, por meio de dilatação da cerebral média e do ducto venoso, quando já ocorre essa deterioração muito grande desse feto. O perfil biofísico fetal, que é também um método considerado até que simples, né, de ser realizado, que leva em consideração dados da ultrassonografia e de cardiotocografia, e o perfil biofísico fetal guarda boa correlação com acidemia fetal e hipóxia fetal. A cardiotocografia convencional, que é aquela que nós fazemos praticamente em todos os plantões, ele é um método também considerado absolutamente simples e muito disponível ao redor do mundo e guarda bons resultados, né, com relação à hipóxia fetal também, uma vez que ela avalia qual que é a resposta autonômica daquele feto aos estímulos, né? E ela está muito alterada em situações de hipóxia. E a cardiotocografia computadorizada, que eu estava discutindo com o professor César, professor Mário, ela não é tão difundida aqui no país, mas ela é muito utilizada nos países da Europa e dos Estados Unidos, principalmente, né? Que ela é nada mais do que uma cardiotocografia, só que interpretada por programas de computador. Então, através disso, a gente consegue tirar variáveis e dados não visíveis a olho nu. E talvez seja o principal índice deles é essa STV,
que é a sigla em inglês para variabilidade a curto prazo de frequência cardíaca fetal. Essa STV é um índice muito importante, principalmente com relação à monitorização e manejo, que eu vou falar um pouco mais para frente. É muito bom, muito importante eu deixar claro que ela não é tão utilizada aqui no país, né? Então, começando o artigo propriamente dito, né, quais seriam as definições e a distinção entre aquele feto que é PIG e um feto com restrição do crescimento fetal? O feto PIG é aquele feto que ele é constitucionalmente pequeno. Ele, nas definições que nós temos até hoje, ele ainda é considerado um feto saudável, só que faz parte da zona de menor peso dentro daquele espectro de fetos saudáveis. Os desfechos dos fetos PIG, eles são um pouco piores do que os fetos com peso adequado para a idade gestacional, só que eles não podem ser comparados ainda com os desfechos ruins encontrados nos fetos com restrição do crescimento fetal. Então, a definição de PIG é aquele feto, a definição mais consagrada, né? É aquele feto que tem CA ou peso fetal estimado abaixo do percentil 10. Já fetos com restrição do crescimento fetal é aquele feto que possui um prejuízo patológico com relação ao seu crescimento esperado. As definições são três principais, né? É um peso ou um CA abaixo do P3, ou um peso ou CA abaixo do P10 com alterações biofísicas, que eu vou falar um pouco mais na frente, ou mais ainda, chamo atenção para essa última definição que eu achei a mais interessante, que nós conhecemos pouco. São aqueles fetos que não necessariamente têm um peso com um percentil alterado, mas possuem alterações na curva de crescimento associadas a alterações biofísicas. Então, para um feto ser considerado com restrição do crescimento fetal, não necessariamente seu peso deve estar abaixo do percentil 10, né? Então, quais que seriam as principais diferenças entre o feto PIG e o feto com restrição? Primeiro, a própria fisiopatologia, né? Os fetos PIG, eles ainda são considerados fetos saudáveis, eles são pequenos porque eles são constitucionalmente pequenos, e os fetos com restrição do crescimento fetal são fetos patológicos, portanto, estão sob um risco muito aumentado de desfechos graves, tanto a curto, médio e longo prazo, como eu já tinha dito. Então, quais são as recomendações que esse artigo coloca? Tamanho fetal isolado não é suficiente para identificar a restrição do crescimento fetal, a menos que o CA ou peso estejam abaixo do P3. A queda da velocidade de crescimento maior do que 50% deve criar suspeita de restrição do crescimento fetal, que deve ser comprovada por meio de um método biofísico, que essa é a terceira recomendação. A avaliação multimodal é recomendada para avaliação de gestações com suspeita da restrição de crescimento. A cardiocomputadorizada ou perfil biofísico fetal podem ser utilizados em combinação com o Doppler. Aqui nesse slide, é um slide que eu achei muito interessante de colocar, porque ele traz quais seriam os dois fenótipos de restrição do crescimento fetal que eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar. E acredito que muitos de nós também nunca tenham ouvido falar. Eles consideram, para diferenciar entre restrição precoce e restrição tardia, a idade gestacional de 32 semanas. Então, os fetos com restrição tardia do crescimento fetal, eles representam 70% de todos esses fetos. Aí, com relação aos achados ultrassonográficos, eu vou falar um pouco para frente da fisiopatologia, mas o que acontece? Esses fetos com restrição precoce, eles possuem um ambiente muito nocivo e impróprio para um crescimento fetal adequado desde o início da gestação. Dessa forma, são aqueles fetos extremamente pequenos desde o início da gestação. O que não ocorre com a restrição tardia. Uma vez que na restrição tardia, esses fetos, eles possuem um crescimento adequado até aí o terceiro trimestre, a partir das 32 semanas que esse feto começa a ter uma restrição. Então, é um feto que não necessariamente ele é muito pequeno. Ele é um feto que é aquilo que eu comentei, ele é um feto que a curva dele começa a alterar só com 32 semanas. Então, o seu peso seco, o seu peso como um dado objetivo, ele não necessariamente é considerado abaixo do adequado para aquela idade gestacional, né? Já com relação à Doppler velocimetria, como esses fetos com restrição precoce, eles são fetos muito mais graves, as alterações são muito mais robustas, principalmente artéria umbilical, cerebral média e ducto venoso, o que não acontece com a restrição tardia.
As alterações da restrição tardia são muito mais no sentido de redistribuição do fluxo cerebral, com alterações da cerebral média apenas. A mortalidade perinatal, obviamente, muito alta nos fetos com restrição precoce e baixa nos fetos com restrição tardia. A associação com desordens hipertensivas é muito frequente na restrição precoce, especialmente a pré-eclâmpsia, e não é tão frequente na tardia. Essa associação com pré-eclâmpsia, eles ainda não sabem se são fatores em comum de ambas as entidades, né, que aí, obviamente, né, elas vão estar sobrepostas, ou se elas têm um efeito de causa e consequência, né. E os achados placentários histopatológicos da restrição precoce são praticamente os mesmos da pré-eclâmpsia, que é placentação anormal, anormalidades nas artérias espiraladas e má perfusão vascular materna. Já na restrição tardia, as alterações placentárias são inespecíficas. Falando agora um pouco com relação às definições de restrição precoce e tardia, elas foram extraídas do protocolo de Delphi, que foi um consenso médico realizado em 2016. E eles nos trazem que, para um feto ser considerado com restrição precoce, essa manifestação ela deve ter iniciado abaixo de 32 semanas, na alterações de anomalias congênitas que o feto tenha CA ou peso abaixo do P3 ou diástole zero na artéria umbilical. Ou mais ainda, um feto com CA ou peso abaixo do P10 com aumento do índice de pulsatilidade, ou das uterinas ou da umbilical maior do que o P95. Já para o feto ser considerado com restrição tardia, é aquele feto que a partir de 32 semanas e na ausência de anomalias congênitas tenha CA ou peso menor que o percentil 3, ou pelo menos 2 dos 3 seguintes. CA ou peso menor que o P10, uma queda de mais de 50% na curva de velocidade de crescimento para CA ou para peso, ou que tenha um CPR menor que o P5, ou um índice de pulsatilidade da umbilical maior que o P95. Agora eu vou falar um pouquinho com relação aos dois fenótipos de restrição do crescimento fetal. Como eu disse, né, a fisiopatologia da restrição do crescimento fetal está muito relacionada com alterações placentárias muito precoces. Então, ocorre uma má placentação e isso não permite que esse feto tenha um crescimento que seria adequado. Mais ainda, todas essas alterações, elas cursam com uma deterioração cardiovascular progressiva desse feto, com toda aquela sequência de alterações ao Doppler que nós conhecemos, né, que seria aumento de resistência da umbilical, diástole zero na umbilical, diástole reversa na umbilical, alterações de ducto venoso, que seria onda A ausente, onda A reversa no ducto venoso, e caso não haja interrupção dessa gestação, cursa com morte fetal. Então, ainda não há terapia efetiva além do parto propriamente dito, né? Mas o diagnóstico e o manejo eficiente dessas comorbidades associadas, especialmente a pré-eclâmpsia, melhora muito os desfechos desses fetos. Então, quais seriam os pontos chaves no manejo que os autores trazem para a gente? Primeiro, seria a transferência para um centro terciário adequado, com equipe de neonatologistas e equipe de medicina fetal muito experiente. E um dos pontos chaves no manejo também seria um monitoramento multimodal adequado. Aqui eu peço licença para fazer até uma crítica ao trabalho. Eu sei que eu disse lá no início da minha apresentação que os autores trazem que eles não têm a intenção de ser um protocolo rígido. Só que aqui eu acho que os autores pecam um pouco, porque eles não deixam de uma maneira bem clara e explícita como deve ser feito esse monitoramento. Eles só colocam óbvio que fetos mais graves devem ser acompanhados mais de perto. Só que não coloca como isso deve ser feito. Deve ser feito com relação com o que tem de recursos disponíveis com base nos protocolos locais. Então, pode-se lançar a mão do Doppler, da cardiotocografia, do perfil biofísico fetal. Avaliar a corticoterapia naqueles fetos que possuem chance, né, de nascerem com até 34 semanas, isso é mais do que estabelecido, que reduz a síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido, e o uso de sulfato de magnésio no sentido de neuroproteção fetal, que também é muito estabelecido, que atua muito bem na neuroproteção fetal. No entanto, não se sabe qual a idade gestacional ainda seja o limite, não existe um consenso. Cada protocolo local segue o seu consenso. Em alguns lugares, 32 semanas, outros 31, outros 30 semanas.
E considerar o momento e a via de parto mais seguros é um dos pontos chaves no manejo, que eu vou falar um pouquinho mais aqui na frente. A partir de 24 semanas, em alguns lugares esses fetos já são considerados viáveis, né? Em outros locais ainda não. Então, de 24 a 25 mais 6, o manejo deve ser individualizado. Agora, é mais do que consenso internacional que a partir de 26 semanas, todo feto é considerado viável, né? Essa gestação ela deve ser interrompida imediatamente se um padrão do tipo 3 na cardiotocografia ou um perfil biofísico fetal menor ou igual a 4. De 26 semanas a 31 semanas e 6 dias, essa gestação deve ser interrompida se onda A zero ou reversa no ducto venoso ou aquela variável STV menor do que 2,6. De 32 semanas a 33 semanas e 6 dias, em alguns consensos de grandes entidades, isso é permitido a partir de 30 semanas. Essa gestação deve ser interrompida se houver diástole reversa na artéria umbilical ou um STV menor do que 3,5 milissegundos. A partir de 34 semanas, alguns consensos colocam 32 semanas. Essa gestação deve ser interrompida se houver diástole zero na artéria umbilical ou um STV menor do que 4,5. Com relação à via de parto, a cesariana letiva é recomendada se houver alteração de ducto venoso, diástole zero ou diástole reversa na artéria umbilical, perfil biofísico fetal menor ou igual a 4, ou, obviamente, se houver indicação materna. Com relação aos fetos com restrição tardia do crescimento, como eu disse, a fisiopatologia ainda não é conhecida, não se sabe porque esses fetos possuem um crescimento adequado até o terceiro trimestre e a partir daí começam com restrição, mas sabe-se que as alterações de Doppler são muito mais robustas na cerebral média e, consequentemente, no CPR, do que na artéria umbilical e no ducto venoso. Os pontos chaves do manejo também são transferência para um centro terciário e monitoramento multimodal adequado. Aqui, né, a minha crítica permanece que o autor ele não coloca os autores, na verdade, não colocam de uma maneira muito objetiva. Eles só colocam que fetos mais graves devem ser acompanhados mais de perto. Avaliar a corticoterapia, se esse parto for possível de acontecer até 34 semanas, e considerar o momento e via de parto mais seguros. A partir de 32 semanas, então, né, que são todos os fetos, essa gestação ela deve ser interrompida imediatamente se houver indicação materna ou emergência obstétrica, perfil biofísico fetal menor ou igual a 4, desacelerações espontâneas e persistentes da frequência cardíaca fetal, ou se houver diástole zero ou reversa na artéria umbilical. A gestação ela deve ser interrompida a partir de 36 semanas, se o CA ou peso dessa criança for menor que o P3, ou se o índice de pulsatilidade da umbilical for maior que o P95. E nenhuma gestação com restrição de crescimento fetal tardia, ela deve ultrapassar a 38ª semana. Ela deve ser interrompida, então, de 38 a 39 semanas. Com relação à via de parto, a indução do parto ela pode ser realizada, mas ela não é recomendada em contexto de alterações de artéria umbilical ao Doppler, como diástole zero ou diástole reversa. Se a via vaginal for a via escolhida, a cardio contínua durante o parto deve ser realizada. E por último, mas não menos importante, com relação aos fetos PIG, que são aqueles fetos que eu já comentei, que ainda são considerados fetos saudáveis, né? São fetos pequenos, porque são constitucionalmente pequenos, que apresentam desfechos perinatais graves significativamente menos prevalentes do que aqueles fetos nos grupos, do que aqueles fetos com restrição do crescimento. No entanto, os fetos PIG, eles possuem características peculiares, que os autores colocam com o termo de stunted fetal growth, que seria algo no sentido de um crescimento fetal definhado, um crescimento fetal atrofiado. Esses fetos, existe um subgrupo de PIG, que eles possuem sinais de envelhecimento placentário precoce, uma perfusão placentária aquém daquela que seria adequada e alterações de hemodinâmica materna. Os pontos chaves do manejo. Primeiro, monitoramento adequado. Aqui os autores colocam de uma maneira muito clara como deve ser feito esse monitoramento, que é o crescimento fetal deve ser avaliado quinzenalmente e os índices Doppler velocilométricos semanalmente. Também é muito importante considerar o momento e a via de parto mais seguras, que seria a interrupção na 38ª semana, isso é um grau de recomendação A,
né? Então, nenhuma gestação deveria ultrapassar as 39 semanas com feto PIG, e não existem contraindicações à indução do parto. Mas, da mesma forma, se a via vaginal for a via escolhida, deve ser utilizada a cardiotocografia contínua. E aqui eu trago a conclusão do artigo, né? As conclusões que nós tiramos. Então, esse artigo nos permite conhecer quais seriam as peculiaridades dessas três entidades, dos fetos PIG, que nós falamos muito, né? Dos fetos com restrição do crescimento precoce e restrição tardia. Os pontos-chave no manejo dessas três entidades é diagnóstico precoce e eficaz, acompanhamento adequado e interrupção da gestação no momento oportuno. E aqui a gente coloca quais seriam os dilemas dentro desse contexto das três entidades. Eu elencaria três. O primeiro deles seria: qual seria essa fisiopatologia do restrição do crescimento tardia? Por que esses fetos crescem normalmente até 32 semanas e a partir daí começam com essa restrição? Segundo, esses fetos PIG seriam fetos realmente saudáveis, só que fetos constitucionalmente pequenos, ou eles são considerados saudáveis ainda porque eles só não são tão graves e estão sobre um risco maior de desfechos graves quanto os fetos com restrição do crescimento? E a última, que seria talvez a mais importante de ser estudada, que é com relação à terapêutica da restrição do crescimento fetal. Nós sabemos hoje que a terapia para restrição do crescimento fetal é o parto, né? Só que traz consigo todas as peculiaridades da prematuridade, que não é algo que a gente deseja, né? Eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado. Obrigado, Caio. Acho que a apresentação foi ótima, bem didática. Vou abrir para o professor César fazer os comentários dele e depois o resto do pessoal fazer perguntas e comentários. Então, professor César, pode falar. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o Caio, fez uma brilhante exposição. Ele conseguiu resumir um artigo que é bastante extenso, né? E apresentou de uma maneira muito prática. Eu acho que qualquer pessoa, mesmo com pouca experiência, como ele mesmo falou, e foi um dos motivos que eu quis apresentar esse artigo, porque nós estamos iniciando a residência, né? De uma nova turma desde março. Então, eu acho que é um assunto também, que esse assunto do artigo do guideline é relevante, né? Porque o crescimento intrauterino restrito é uma das principais causas de resultado perinatal adverso, sequelas a longo prazo, né? E a correta caracterização e definição do que representa um verdadeiro feto com restrição de crescimento é ainda muito complexa. Você vê que a apresentação clínica é variável, são vários os parâmetros que têm que ser utilizados, né? Isso dificulta o manejo adequado. Embora o Doppler e a biometria permitiram melhorar demais o manejo clínico dessas situações, né? E eu acompanhei isso porque a minha turma de residência foi a primeira a ter contato com um aparelho de ultrassom, que foi comprado por um grupo de professores, incluído o professor Mário Dias, né? Não o professor Mário Dias pai, que compraram a nossa primeiro ano de residência, ainda foi no Hospital da Cruz Vermelha. O ultrassom era do tamanho de um armário gigante e você conseguia ver pouca coisa ainda, né? Não tinha Doppler, nada disso. Então, eu acompanhei toda essa evolução. Porque antes, assim, nasciam os meninos pequenos, o menino morria, excesso, e você não tinha quase nada o que fazer. Né? Não tínhamos esse recurso. Então, embora o Doppler e a biometria permitam melhorar muito o manejo clínico, a necessidade de usar múltiplos parâmetros, né? A diversidade de combinações possíveis pode dificultar a interpretação e decisão correta, né, nesses casos. Então, eu acho que é um assunto bastante relevante, um assunto interessante para iniciar com essa nova turma de residentes, porque eles vão ter contato durante a residência com vários casos desse tipo, já que a nossa instituição recebe um grande número de casos com problemas obstétricos, né? Passado obstétrico inadequado, etc. Então, eu achei o assunto bastante pertinente. Obrigado, professor César.
Eu também é um assunto que eu gosto muito, porque acho que todo mundo que trabalha com ultrassom gosta de ver essa sequência de alterações do feto com CIUR, e é um assunto que hoje em dia tem uma segurança muito grande para decidir qual método, qual a frequência de acompanhamento e o momento de interrupção. Acho que nos últimos anos os trabalhos conseguiram confluir para conclusões que nos ajudam na prática clínica, né? Eu acho que talvez o Gratacós tenha sido um dos primeiros a sistematizar essas condutas, mas no ano passado e esse ano, todas as grandes sociedades se manifestaram. O American College fez um protocolo novo, a Sociedade de Medicina Materno-Fetal fez um protocolo novo, a SWOG fez um protocolo novo, e todos têm diretrizes muito semelhantes, que mostram que a gente está mais ou menos no rumo certo mesmo. O interessante da gente observar são as pequenas diferenças que tem entre um protocolo e outro, né? Eu acho, por exemplo, essa questão de CIUR precoce e CIUR tardio, todos eles abordam da mesma forma, inclusive essa tabela que tem no protocolo da SWOG é cópia exatamente igual da tabela que tem no protocolo do Gratacós, eles simplesmente adotaram a tabela dele, a tabela do CIUR precoce e tardio. Mas outras coisas são diferentes, por exemplo, no Gratacós, ele fala para começar a monitorização quando o peso é abaixo do percentil 10. No American College e na SWOG, eles já falam para começar com a circunferência abdominal abaixo do percentil 10 também, porque às vezes ela vai alterar antes do peso. Então, isso é uma diferença interessante que eu acho que vale a pena a gente observar. Né? No nosso protocolo do Hospital das Clínicas, a gente já tinha sugerido isso, porque não é que isso é uma informação nova, é uma informação que já existia, que a gente foi só depurando ela dos trabalhos. Outra coisa, o Gratacós ele fala para levar o feto PIG até 40 semanas. Já o American College fala para levar até 39 e o SWOG aí fala para levar até 38. Então, o pessoal está me parece que está ficando com um pouco mais de medo do PIG, mesmo que não tenha alteração no Doppler ou outra alteração, só aquele feto que tem um percentil de peso mais baixo, né? Fora isso, o resto, os momentos de interrupção do Doppler, são todos muito semelhantes. Esse protocolo inclui perfil biofísico, que o do Gratacós não inclui, né? Eu achei até, ele considera a recomendação clássica lá do Manning. O perfil biofísico abaixo de 4, a partir da viabilidade fetal, ele já sugere interrupção. A partir de 26 semanas, se tem um perfil biofísico menor ou igual a 4, ele já sugere interrupção. Então, isso que eu queria falar, que eles todos são muito semelhantes, com essas pequenas diferenças que eu acho que vale a pena a gente avaliar e ver qual que se enquadra melhor na nossa prática clínica. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Acho que todo mundo ficou muito satisfeito com a apresentação, viu, Caio? Alguém levantou a mão aqui? Foi César que levantou, César? Foi. Só para complementar aqui que o Mário falou também, e o Caio também, que ele falou que sentiu falta de uma indicação mais pormenorizada de quanto em quanto tempo deveria ser o segmento, qual que deve ser os parâmetros, né, Doppler fluxométricos. Então, no protocolo da maternidade, na parte de ultrassonografia, está muito bem descrito, inclusive, pormenorizado de quanto em quanto tempo deve ser essa vigilância, qual os parâmetros que você vai utilizar para interrupção. Né? O outro aspecto também é em relação à CAT computadorizada, né? Que eles colocam que dependeria da instituição ter o aparelho ou não. Mas a gente sabe que em torno de 50% dos casos de ducto venoso anormal, o ducto venoso anormal precede a perda da variabilidade na cardiotocografia precoce por 48 a 72 horas. É possível acontecer o contrário, mas o mais comum é o ducto venoso alterar primeiro, antes do que ocorrer perda da variabilidade na cardiotocografia computadorizada. Então, sob esse aspecto, não teria tanta vantagem, tendo em vista que o aparelho é bastante caro, né? E, em geral, também, outros artigos mostraram que as alterações
do neurodesenvolvimento do grupo em que foi acompanhado com o ducto venoso, comparado com a cardiografia computadorizada, mostrou-se que as alterações foram menos prováveis nos sobreviventes do ducto venoso, quer dizer, que foram manejadas de acordo com a alteração ou não do ducto venoso, do que do grupo que foi comparado com cardiografia computadorizada. Então, inclusive, nesse artigo mesmo, eles colocam que você pode associar os dois métodos. Por exemplo, esses casos extremos, que o feto ainda é muito imaturo, às vezes 12, 24, só esperar 12, 24, 48 horas, você pode utilizar também a cardio computadorizada para ter uma certa segurança. Mas, de uma maneira em geral, a gente verifica que pode se acompanhar só com os perfis Doppler fluxométricos em instituições como a nossa, que a gente não tem grandes recursos, às vezes, para comprar uma cardiografia computadorizada. Então, é basicamente isso. O Mário já revisou muitas diferenças que existem entre o professor Gratacós, né, outras escolas, outras modificações, né? Uns valorizam o líquido amniótico, né? O professor Gratacós não dá tanto valor a líquido amniótico, porque na observação dele, ele verificou que as alterações do líquido amniótico não correlacionaram bem com desfecho. Outros autores, American College, etc., dão mais valor a associar também as alterações do líquido amniótico. Então, é isso que eu queria falar, basicamente. Ok, o Schneider parece que quer falar também. Vocês estão conseguindo me ouvir, Mário? Sim. Estamos te ouvindo. Se não estiver ouvindo, vocês me falam. Tá que eu estou no carro aqui, o celular está com a bateria muito fraca, estou carregando aqui, acho que não, se estiver cortando, vocês me avisam. O que eu acho importante é a gente sempre, já que, né, nessa pegada aí de pensar que esse assunto é um assunto muito importante e que a gente tem nesse grupo aqui não apenas R2, mas também R1s, né? Eu acho que é importante a gente entender, pensar sobre a ótica que a gente, há um tempo atrás, pensava, não do ponto de vista de tomar conduta, né? Porque está muito claro que essas estratificações que foram feitas aí ao longo dos anos, se a gente pensar no Gratacós, ou até nesse artigo agora que você apresentou, Caio, essas estratificações nos ajudam, de fato, a tomar conduta, né? Houve um tempo em que, quando a gente tinha um feto centralizado, isso era, né, acima de 34 semanas, isso era igual a interrupção. E hoje em dia a gente sabe, vocês acompanham aí fetos que estão centralizados e que às vezes a gente consegue chegar a 37 semanas. Então, agora, o que eu acho importante, e aí é para, na verdade, discutir mesmo com o Caio essa questão que o incomodou, né, de achar que na verdade, os autores não colocam fluxos muito definidos. Eu acho que isso vai de acordo, Caio, com o que o próprio autor do texto coloca, na verdade, que essas decisões elas não podem ser fixas, porque, na verdade, a gente tem que pensar em fisiopatologia o tempo todo. Então, por exemplo, quando a gente começa a pensar em CIUR, a gente tem que se remeter àquele conceito básico, tipo assim, bom, é um CIUR porque o feto está todo pequeno? Se ele é todo pequeno desde o começo? Houve alguma infecção congênita que possa explicar uma lesão que vai atuar nas células, né, as TORCH da vida? Houve em algum momento alguma suspeita de TORCH? Eu suspeito de anomalias congênitas, eu suspeito de cromossomopatias, né? Então, ou seja, essa questão do CIUR simétrico, né, que a gente tem que pensar. Não adianta só eu começar o meu raciocínio pensando se o CA está menor que o P3 ou se o peso está menor que o P3. Eu tenho que pensar, bom, dentro desse contexto, dessa gestante, desse feto, é um feto com restrição de crescimento, é um feto que ele não está atingindo o crescimento que ele deveria estar atingindo. Então, por quê? Então, essa é a primeira pergunta. Se eu tenho um CIUR assimétrico que tem a ver com insuficiência placentária, obviamente que essas regras aí, elas me ajudam muito. Mas se você fixar as regras, eu acho que esse aí é o grande, talvez a reflexão dos autores. Assim. Você não pode fixar todas as regras,
porque o fator clínico é muito importante. A clínica do paciente é muito importante. E a clínica o próprio Gratacosta coloca lá na tabela dele, né? Ele não considera líquido, mas se houver alterações clínicas significativas, pense de repente, em fazer um protocolo diferente. Então, por exemplo, quando a gente está acompanhando feto com categoria o Doppler, então, de 2 em 2 dias, de um diário ou de 2 em 2 dias. Nesses casos, a gente costuma optar por pecar por excesso e fazer com um dia, porque a gente vê que, às vezes, ocorre uma alteração mesmo de um dia para o outro. E quando você está acompanhando uma categoria 2 de Gratacosta, que você teria que fazer Doppler 2 vezes por semana e programar uma interrupção com 34 semanas, dependendo da clínica da paciente, a gente vê que essa alteração ela pode acontecer em 2 dias. Achei Que caiu. Schneider, cortou o seu. Acho que caiu mesmo. Então, a gente não pode ter a segurança de seguir a tabela, de fato, um perfil. De fato, um perfil 4 é muito ruim, né? Num feto que tem viabilidade. Então, eu acho que, na verdade, assim, é sempre lembrar de contextualizar o assunto, né? E hoje, por exemplo, no ambulatório, a gente avaliou um feto que se eu fosse considerar única e exclusivamente os valores, o ultrassom seria um ultrassom para ser realizado daqui 2 semanas. Porém, quando a gente olhou lá a queda do CA, a queda do percentil, que ainda estava normal, né? Mas com o Doppler ainda normal, mas como a gente observou uma queda brusca do CA e do percentil, que caiu para um P4, a gente opta então por repetir esse Doppler semana que vem. Então, ou seja, é sempre pensar que vocês têm que sair, que a gente precisa de sempre pensar assim, bom, eu estou seguindo um protocolo, mas eu tenho algum dado clínico diferente que vai me fazer tomar uma conduta diferente do que está aqui no protocolo. Pelo menos essa é a maneira que eu gosto de conduzir assim, os casos de CIUR, que eu acho que evita que a gente coma algumas moscas às vezes. Sim. Era só isso. É aquela velha história, né, Schneider? O protocolo é um guia. Ele serve para direcionar a gente no que a gente faz na maioria das vezes, mas lógico que o julgamento clínico do médico, você pode fugir desse protocolo se você achar que tem um risco maior, se você achar que você tem que fazer uma monitorização mais frequente, ou mesmo uma interrupção antecipada. Uma coisa que tem nesse protocolo da ISOG que não tem nos outros também, é que eles misturam indicações maternas, né? Então, ele fala lá, se houver alguma indicação materna, porque muitas vezes a gente já viu na maternidade algumas vezes, a paciente tem uma pré-eclâmpsia leve, mas aí ela tem um CIUR também que tem alterações que são leves. Os dois dariam para levar até 37 semanas, mas quando você mistura as duas coisas, às vezes é mais prudente você interromper um pouco antes, né? Não chegar até nas 37 semanas. Então, eu acho que aí que está essa capacidade do clínico que está acompanhando de optar por um momento diferente do que está escrito no protocolo. Sim. Muito bem. Alguém mais quer fazer algum comentário? Mas a apresentação foi muito, muito bacana, viu, pai? Eu queria fazer um apontamento só, Amanda, eu não vou ligar meu vídeo não, porque minha internet está um pouco fraquinha aqui. Eu queria apontar especificamente para um ponto, puxando um pouquinho para a nossa medicina fetal, né? O protocolo é muito interessante, realmente serve de guia, como tem vários outros protocolos, a gente vê que vai ao encontro do que, nessa linha que o Hospital das Clínicas, o protocolo daqui também está seguindo. É um assunto muito, muito instigante, né? O Mário gosta, eu também gosto, é desafiante, né? A gente conseguir acompanhar e ter um desfecho bom para feto, para a mãe, nesses casos, é um desafio clínico e que nos instiga muito
ao raciocínio. Então, vai muito ao encontro, o ponto que eu queria abordar, vai muito ao encontro do que o Schneider colocou em relação a contextualizar a situação de uma restrição de crescimento, especialmente aqueles casos que é o feto com crescimento precoce, né, o feto pequeno, que, igual você mesmo falou, Caio, já te dando os parabéns pela apresentação, é aquele feto que pode falar, ele é o feto saudável, que é o feto todo pequenininho, tá pequeno desde o começo, que é todo saudável. Será que é todo saudável mesmo? Então, esse feto, é muito mais importante ainda a gente esgotar uma propedêutica para analisar, a começar da parte clínica, a idade materna, a fazer um bom morfológico, e aí eu acho que a gente deve esgotar em recursos como fazer um eco. Por quê? Porque é possível que esse feto, que é considerado um PIG, que pode ser constitucional, ele não é tão constitucional assim. Porque um feto mal formado, um feto com anomalia genética ou cromossômica, ele pode vir a ter simplesmente um crescimento intrauterino restrito precoce, com nenhuma alteração de parâmetros de vitalidade. Então, é muito importante, ele simplesmente tem um padrão de crescimento lento, né? É ter uma população celular pequena. Já visto aí, por exemplo, a trissomia do 18, que pode passar aí um batidão e depois nos surpreender ao nascer. E uma outra propedêutica também que deve ser esgotada ainda no pré-natal, que é aí, assim, contexto clínico, a possibilidade de verificar infecção congênita, mas eu gostaria, então, de lembrar vocês de pensar em malformação, pensar em anomalia cromossômica, pensar ou mesmo alterações estruturais do feto, e esgotar um pouco mais, tanto o tração morfológico, quanto o eco, e como outro tipo de propedêutica quando necessário. Seria isso que eu queria apontar para complementar aí essa excelente revisão que você fez nesse artigo, Caio. Obrigado, professora. Obrigado, professora Lamanda. Alguém mais? Bom, então, se ninguém tem mais nenhum comentário, vou agradecer a presença de todos.